A Stellar tem um token nativo, né, que é o XLM. Conta um pouquinho, qual o papel dele dentro do ecossistema da Stellar? Como é que é a emissão, queima dele, Roberto? Perfeito, não, uma ótima pergunta. Os lumens foram construídos na gênese dessa primeira versão da rede que eu comentei para ti. E a alocação foi quase que exclusiva para a fundação, porque já estava meio que no plano, e, enfim, eu não estava lá para saber dos detalhes, mas já estava no plano de que a fundação teria esse papel vital para esse primeira fase da rede, né? Então, esses lumens, que na época acho que era algo em torno de 80 bilhões de lumens, foram alocados à fundação, e já na construção da fundação e na construção da sua governança, através de um conselho de administração independente e nós validadores, havia um mandato, e ainda há um mandato de como esses lumens vão ser usados. Então, hoje, até se for no Google escrever Stellar Mandate, vai aparecer em tempo real essas wallets que estão de posse desses lumens e o saldo, a evolução desse saldo ao longo do tempo. Óbvio que o saldo só está descendo, porque a gente está usando esses lumens para fomentar a rede, mas a gente explica, nesse quarter a gente usou com essas wallets, a gente usou para gerar liquidez para esse par de duas moedas, etc. Né? Então esses lumens que foram criados na concepção da rede foram alocados, em grande maioria, para a fundação. Agora, o papel do lumen vai além de, vamos dizer assim, ser doado à fundação e a fundação agora fazer investimentos e doações em outras empresas do ecossistema. Ele tem uma mecânica operacional da rede, que é a mecânica de aprovar, pagar pelas transações. Então, tem semelhança, mas tem diferença quando a gente compara com Bitcoin e Ethereum, né? E a diferença sendo de que não há... ninguém retém esse valor pago por transação. Esse valor, na realidade, ele acaba sendo queimado quando uma transação é feita. Mas a ideia de que ainda assim seja exigido que esse valor seja pago é para a gente evitar spam, né? A gente evitar o uso indevido da rede. Porque se a gente voltar para o caso de uso original, é pagamentos. E se a gente tiver muito caso de uso secundário, né? CryptoKitties ou, sabe, coisas que enfim, talvez não agreguem tanto valor quanto pagamentos para nossa Gestão a emissão. rede, né? E a gente teve esse problema. Inclusive, o preço das transações, como não é proof of work, não é... Existe um balanceamento no curto prazo, se você tiver excesso de demanda, mas existe uma definição de preço mínimo, e esse preço mínimo já foi rebalanceado no passado através de solicitação dos nossos validadores. Então, hoje o preço mínimo é 1 Stroop, que é 10 mil avos de um lumen, mas na prática você não consegue submeter uma transação a um Stroop porque a rede está sempre operando a um preço um pouco mais alto que isso, né? Mas o objetivo, bem simplisticamente, é a gente evitar spam de duas naturezas: spam de criação de carteiras que não servem para nada, ou são carteiras de spam, e a spam transacional, né? Ou seja, uma vez que você cria uma carteira transacional, você precisa ter um funding mínimo. Então, se você for criar um monte de carteira para fazer qualquer tipo de caso de uso que a gente não pense aqui agora, você vai incorrendo um custo que em algum momento isso não vale a pena. E se você for submeter pagamentos, seja de stablecoins ou de um ativo que você criou para outro propósito, você também vai ter um custo. Então, o Lumen serve para fazer essa manutenção mínima da rede e investir no ecossistema através da fundação.